Nós vivemos num tempo no qual as pessoas são tão apegadas às coisas, tão apegadas, que às vezes até na igreja, para você mudar uma pessoa de uma função, você tem que ter uma pedagogia. Meu irmãozinho, você foi tão bom aqui nesse tempo na frente do ministério tal, à frente da pastoral tal, à frente da coordenação disso. Mas agora a gente precisa mudar. Nossa, você compra briga muitas vezes quando você vai mudar. Porque, infelizmente, o senso de autovalorização está tão alto, né? Mas eu faço isso. Eu aconteço aqui. Eu sou coordenador desse setor, eu sou o responsável, superintendente. Eu sou coordenador do Ministério de Música, eu sou o padre. João Batista nos ensina muito. João Batista nos ensina que quem é cristão de verdade precisa saber a hora de passar. Sem apego. Se desprendendo das coisas, das pessoas, dos lugares. Apego rouba a centralidade de Cristo na nossa vida. Porque quando nós nos apegamos a coisas, a pessoas, a situações, nós tiramos Cristo do trono que existe no nosso coração e colocamos essas outras realidades. João Batista soube apontar. Muitos sabem apontar também hoje em dia. Mas ao invés de apontar com o indicador para frente, aponta assim o indicador para trás. Eu faço, eu aconteço. É um risco para todos e cada um de nós. É um risco. João Batista nos ensina que nós precisamos apontar Jesus. Apontar Jesus. Olha, é Ele que dá sentido para a vida. É Ele que pode te ajudar a superar essa dificuldade. É Ele que pode te curar ou não curar agora. Jesus não é uma máquina onde enfia, reza e sai cura, né? Tem muita gente que às vezes concebe Jesus assim. Uma máquina enfiou, reza e saiu cura. Não, Jesus é Deus, não é uma máquina de cura. Mas enfim, nele está a solução. Com cura ou não, com libertação ou não. Nele está a solução. É a Ele que nós precisamos apontar. Mas irmãos e irmãs, não vou me deter somente nesse aspecto também. Vamos juntos considerar dos diálogos que acontecem na narrativa do Evangelho. Preste atenção. João Batista aponta Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos seguiram Jesus. E de repente Jesus percebeu que havia pessoas ali que o estavam seguindo. Jesus parou, olhou para eles, perguntou para eles, né? O que vocês querem? Eu vou até conferir aqui, para ser no integral, no literal, aliás. O que estáis procurando? Jesus disse para eles. E o que eles disseram para Jesus? Irmãos e irmãs, nós precisamos aprender a ir além do texto. O que eles disseram para Jesus? Mestre, rabi, do hebraico, mestre, onde moras? Essas perguntas revelam muito mais do que as respostas. Às vezes a gente corre o risco de ficar aprisionado às respostas somente. A pergunta acrescenta muito mais do que a resposta. Mestre, onde moras? Por que aqueles homens, aqueles 2 discípulos perguntaram isso para Jesus? Essa pergunta não era uma pergunta somente do lugar geográfico que Jesus morava. Não era uma pergunta no sentido de local, mestre, onde reside. Mas essa pergunta é uma pergunta no sentido existencial. Mestre, onde moras? Mestre, qual é o mistério que a sua pessoa manifesta, desvela? Quem é você? Onde moras? Uma pergunta muito mais profunda. Mais uma vez eu digo, não é no sentido geográfico, de local, é no sentido existencial. Qual é o mistério que a sua pessoa revela, desvela, manifesta? Quem é você? E o que que Jesus disse? Tão pequeno esse diálogo, mas tão profundo. Vinde e vede. O que que Jesus disse? Vocês 2, que tiveram no coração de vocês
o desejo de me conhecerem, suscitado pelo anúncio de um outro, se vocês quiserem conhecer qual é o mistério que a minha pessoa comporta, qual é o mistério que a minha pessoa revela para a humanidade, para vocês, vocês não devem somente se pautar na razão e na compreensão de vocês. Vocês precisam venham e vejam, vinde e vede. Vocês precisam fazer uma experiência comigo. Porque, meu irmão, minha irmã, a nossa razão, o nosso conhecimento intelectual até nos ajuda a compreender sim quem é Jesus. Mas muito ali as apalpadelas pelas beiradas. Somente a experiência com Jesus nos revela quem Ele é. Jesus está nos chamando nesse evangelho, meu irmão e minha irmã, você que está aqui, é você que está em casa, a sair da superfície e a ter uma experiência com Jesus. Vinde e vede. Você quer saber quem sou eu? Jesus está dizendo. Quer saber o que eu tenho para acrescentar à sua história? Venha e veja. Mas venha e veja e permaneça comigo. O próximo versículo diz que eles permaneceram com Jesus aquele dia. Venha e veja todos os dias. Busque uma experiência comigo todos os dias de Jesus. Busque se aprofundar na experiência comigo todos os dias. Não somente numa oração que chega e pede, mas busque estar com intimidade, estando tempo. É o que Jesus nos diz nesse dia. Nós não poderemos conhecer Jesus se de fato nós não gastarmos tempo com Ele. Se de fato nós não formos e vemos. E Jesus não é tolo. E nada que Ele fala é sem um propósito definido. Se Ele está falando, vinde e vede, é porque Ele tem algo para revelar. Ele não vai chamar você, vinde e vede, somente para vocês irem pescar junto. Irem soltar pipa. Ele está chamando vocês, está chamando eu, está chamando aqueles apóstolos, porque Ele tem algo profundo para revelar a cada um de nós todos os dias. Mas é preciso ir e ver, permanecer com Jesus. Vinde e vede. Não somente pelos esquemas que nós temos de compreensão da realidade, pelos esquemas de raciocínio. Às vezes a gente quer entender somente Deus através da nossa razão. Deus não cabe na nossa cabeça muitas vezes. Deus é muito maior do que aquilo que a gente pensa. Não, mas tem que ser assim. Se não for isso, não é de Deus. Quem diz que tem que ser assim? Quem é Deus? É Ele ou somos nós que vamos definir o raio de ação de Deus? Deus só age até aqui. Meu irmão, minha irmã, Deus age até onde Ele quiser na sua vida. Do jeito que Ele quiser. Tirando, dando, fazendo você ganhar, fazendo você perder. Em experiências felizes, em experiências tristes. Deus é Deus. E é Ele quem dita a regra nas nossas histórias. Não somos nós. Mas é preciso ir e ver todos os dias. É preciso cultivar essa experiência com Jesus. Porque se a gente não cultiva cotidianamente essa experiência com Jesus, nós vamos ficar sempre na superficialidade. Sem conhecer quem de fato é Jesus. E o que é pior, sem conhecer o que de fato nós somos. Porque o evangelho de hoje é muito revelador no sentido de que não é a experiência com Jesus não revela somente Jesus a nós, mas a experiência com Jesus revela nós a nós mesmos. Jesus nos revela através da experiência que nós vamos tendo com Ele. Ele nos revela a nós mesmos. Quantas pessoas hoje em dia não se conhecem? Quantas pessoas hoje em dia vivem escravas de si mesmas, das próprias feridas, andando em ciclo, sem sair do lugar, porque não viveram uma experiência profunda de autoconhecimento, de saber o que de fato está no seu coração, o que de fato está ali na sua mente, no seu inconsciente, determinando muitas vezes as suas ações e reações. Muitas pessoas ainda não se descobriram, mas por que não se descobriram? Porque não tiveram uma experiência, porque não cultivam uma experiência cotidiana com Jesus. Aqueles discípulos permaneceram com Jesus, foram marcados por Jesus, tanto que João no versículo 39d, ele diz, eram 4 horas da tarde, João o evangelista. A gente só lembra de uma hora assim, de um cheiro, de uma cor, quando a experiência nos marcou muito.
Ele escreveu até a hora aqui. O irmão de Pedro para Jesus. Pedro foi, viu, veio, aliás, e viu, né? Vinde vede, ele veio a Jesus e viu quem era Jesus. E o que Jesus fez? Jesus revelou Pedro a ele mesmo. Jesus revelou para Pedro a identidade mais profunda de Pedro que nem ele conhecia. Jesus falou o que Pedro era, o que Pedro estava e o que Pedro seria. O que Pedro era, a identidade que Pedro tinha até então. Tu és Simão. O evangelho termina assim. Tu és Simão, filho de João. Mas tu serás chamado Cefas. Tu és Simão, filho de João. Mas tu serás chamado Cefas. Quando nós vamos a Jesus, Ele nos revela a nós mesmos, irmãos e irmãs. E a gente para de ficar dando soco no ar e gastando energia na direção errada. Porque a gente começa a se conhecer e ver o que de fato a gente precisa trabalhar em nós. Porque quem não se conhece gasta energia demais naquilo que não é essencial. Fica andando em círculo. Agora quando você se conhece, você percebe. Não, isso eu preciso trabalhar. Isso está bom, mas eu preciso potencializar. Você começa a atirar no lugar certo, sem gastar munição à toa. Pedro foi a Jesus e Jesus revelou Pedro a ele mesmo. Revelou ele a ele mesmo. Revelou a sua identidade profunda. Revelou, como mais uma vez eu digo, quem ele era. Você é Simão, filho de João. E revelou quem ele era no coração de Deus. A identidade mais profunda. Mas te chamará Cefas. Um novo nome. Revelando a identidade mais profunda que Pedro trazia dentro de si, que ele mesmo desconhecia. Pedra. Simão quer dizer caniço, aquilo que é quebradiço. Kéfas, do grego. Quer dizer pedra. Jesus revelou a identidade dele a ele mesmo. Revelou aquilo que ele desconhecia. E por isso que nós precisamos todos os dias ir até Jesus, irmãos e irmãs. Todos os dias alimentarmos uma experiência com Jesus. Porque senão nós vamos ficar reféns de ilusões, de ideias que nós temos de nós mesmos que não é a nossa verdade. Que não são a nossa verdade, aliás. Muitas vezes nós temos uma identidade que nós assumimos como nossa, mas que não é o que nós somos. Uma identidade às vezes que foi marcada por tanta coisa, por rejeições que nós sofremos na nossa história, por traumas, por feridas, por pecados, situações que foram determinando aquilo que a gente se tornou, mas nós não somos essencialmente aquilo. É preciso que nós nos encontremos cada vez mais com Jesus, para que Ele revele a nós mesmos aquilo que nós somos no coração de Deus, a essência nossa. Porque Deus nos criou com uma essência, Deus nos criou bons. O que nos faz maus, muitas vezes, são as experiências. E as concessões, experiências negativas que nós vivemos, e as concessões que nós vamos abrindo para o pecado na nossa vida. As marcas que nós trazemos, que acabam determinando alguns aspectos da nossa personalidade. Mas nós não somos isso. Nós não podemos aceitar, aliás, essas marcas, essas deformidades que a vida, que as experiências negativas, que o pecado e que o mal vai agregando à nossa personalidade. Porque nós não somos isso. Nós somos aquilo que Deus nos criou. Nós somos aquilo que Deus nos fez. E é preciso que nós nos voltemos para Jesus cada vez mais, para que Ele nos revele a nós mesmos. Para que Ele revele a nossa identidade profunda que está no coração dEle. Simão, filho de João. Até então você foi Simão, filho de João. Mas agora você é Kéfas. Eu te revelo a você mesmo. Revela a sua missão, a sua identidade. Venha, Pedro. Venha. Eu vou revelar o que está dentro de você e que até hoje você não sabia. Venha. Venha e veja. Essa é a provocação para nós também, irmãos e irmãs. Venhamos e vejamos. Porque Deus quer falar conosco nesse dia. Quer nos revelar a nós mesmos, hoje e sempre. Cultivemos essa experiência, cultivemos esse relacionamento com Jesus. Ele espera por nós.